Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e hoje eu vou fazer a derivada de uma função composta. Não sai daí. Quem me pediu esse vídeo foi o Antônio Marcos, lá do IF do Ceará, lá de Sobral. Um beijo para todo mundo aí de Sobral. E é uma questão muito interessante, uma questão de derivada de uma função composta, né? Uma função trigonométrica. A função é seno de tangente de 5x. Então, ô Antônio, nós temos que pensar aqui em três funções. Na derivada da tangente, na derivada do seno e na derivada também do 5x. Tudo ali vai derivar, tá? Bom, nós temos que entender que ele é como se fosse um sanduíche, digamos assim. Eu tenho uma função dentro da outra, né? Eu tenho 5x dentro da função tangente e eu tenho a função tangente dentro da função seno. Sempre eu vou fazer a função, digamos assim, maior, mais importante, que é de fora, digamos assim, tá? A regra vai ser derivo a função de fora vezes a derivada da função de dentro, tá? Só que aí quando eu for pensar na derivada da função de tangente de x, eu tenho que pensar novamente nisso. É a derivada da função de fora, ou seja, a derivada da tangente, vezes a derivada da função de dentro, que é 5x. Então, na prática, a derivada dessa função vai ser a derivada de seno, a derivada de tangente, a derivada de 5x. Tudo multiplicando, tá? Então, eu tenho que pensar separadamente primeiro qual que é a derivada do seno, qual que é a derivada da tangente, qual que é a derivada de 5x, para depois encaixar isso, tá? Vamos lá? Bom, derivada de seno, se a gente vai lá naquela tabela de derivadas, né, que a gente começa o curso, né, com várias derivadas, com limite também, né, cada função tem o seu limite, cada função tem a sua derivada. E aí, quando nós temos a função seno de x, pensando em simplesmente seno de x, a derivada desta função seno de x é cosseno de x. Sempre isso. Tenho seno de x, quero fazer a derivada cosseno de x. Agora, quando eu falo em x, eu estou simplesmente repetindo o que está aqui dentro da minha função trigonométrica. Se for seno de, sei lá, de balão, vai ser a derivada cosseno de balão. Seno de tangente, a derivada vai ser cosseno de tangente e assim por diante. O que está escrito aqui dentro do parênteses sempre se mantém. Isso tem que ficar claro, tá? Aí vamos pensar agora na tangente. Quando eu tenho uma função tangente de x, a derivada desta função, também olhando pela tabela de derivada, é secante ao quadrado de x. Então, mesma ideia, Antônio. Se tiver escrito tangente de 10x, a derivada é secante ao quadrado de 10x e assim por diante, tá? Pelo menos o começo, né? Ainda tem o finalzinho. Mas, enfim, o que está escrito aqui dentro sempre se mantém. O que está escrito dentro da função trigonométrica sempre se mantém, tá? E, por último, nós temos ali 5x, uma função 5x. 5x é uma função polinomial. Eu posso falar que isso é 5x elevado a 1. Poderia ter pensado isso, né, como se fosse o expoente. E aí, para fazer a derivada de 5x elevado a 1, nós fazemos a regra da potência, que é qual? Aquela que nós levamos o expoente para frente multiplicando e subtraímos 1 ao expoente antigo. Então, isso aqui ficaria 1 vezes 5x elevado a zero, porque nós vamos subtrair uma unidade, tinha 1, tirou 1, ficou com nenhum. Então, isso é 1 vezes 5 vezes x elevado a zero. Tudo elevado a zero é igual a 1, né? Exceto zero elevado a zero, né? Mas x elevado a zero é igual a 1. Então, eu vou falar que 1 vezes 5 vezes 1 é igual a 5. Então, na prática,
nós vamos falar que toda vez que eu tenho uma função tipo 10x, a derivada vai ser 10, 20x, a derivada vai ser 20 e assim por diante, tá? Então já sabemos em partes, né, as porções, as 3 partezinhas que a nossa função tem, e agora vamos encaixar isso tudo. Então, como eu comentei com vocês, nós vamos fazer a derivada de fora vezes a derivada de dentro. Então, na prática é isso aqui, ó. Nossa função é seno de tangente de 5x. Então, a derivada desta função vai ser a derivada de fora, ou seja, a derivada do seno, tá? Vou colocar assim, ó, ver se vocês entendem. A derivada do seno, um apóstrofozinho para simbolizar a derivada do seno, e aí repete, né, essa parte aqui, porque isso faz parte, né, da função seno. Então, tangente de 5x. Então, a derivada do seno vezes a derivada do que está dentro, ou seja, vezes a derivada de tangente de 5x. Mas, para fazer a derivada de tangente de 5x é novamente uma composição, porque eu tenho uma parte polinomial aqui. Então, seria a derivada da tangente vezes a derivada de 5x. Então, vezes aqui a derivada de 5x. Então, essa é a simbologia. Montando aqui, então, vai ficar nossa derivada de seno. Já falamos que é simplesmente o cosseno, mas sempre repetindo o que está dentro. Então, se é seno de tangente de 5x, a derivada vai ser cosseno de tangente de 5x. Então, isso aqui, ó, essa parte, cosseno de tangente de 5x, certo? Agora eu tô nessa parte aqui, ó. Já fiz peraí, deixa eu arrumar aqui, ó. Já fiz isso daqui, ó, na verdade, que é a derivada do seno, cosseno de tangente de 5x. Agora eu vou para essa parte aqui, ó. Vezes agora a derivada da tangente de 5x. Então, vezes derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, tangente de 5x vai ser secante ao quadrado de 5x. Sempre repetindo o que está lá dentro da função trigonométrica. E por último, agora eu vou para cá, vezes a derivada de 5x, que nós já calculamos aqui, que é 5. Então, essa é a nossa resposta. No mais, o ideal é colocar esse 5 aqui para frente, para o aluno evitar de fazer, por exemplo, 5 vezes 5 aqui, o que não pode, tá? Então, arrumando aqui, ó, mas não tem como ficar muito diferente, só trazer esse 5 para cá. Então, a derivada vai ser 5 vezes cosseno de tangente de 5x vezes secante ao quadrado de 5x. Então, essa é a nossa resposta, Antônio Marcos. É uma resposta, digamos assim, não sei se você achou difícil de fazer, não é uma questão muito grande, mas a resposta fica meio estranha, né? Às vezes o aluno olha e fala assim, isso aqui não pode estar certo. Mas é isso mesmo, né? Às vezes o cálculo tem muito disso. Tem umas respostas meio improváveis, digamos assim. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal e pergunte mais, que eu estou aqui para responder, combinado? Um beijão, beijo para Sobral, beijo aí para o IFE do Ceará.